Olá, tudo bem? Olá para você que assiste o nosso Pode Integrar, o podcast da Clínica Integrar. Vamos iniciar agora o nosso segundo episódio e a nossa convidada hoje super especial é a Gabriela Botelho, tá, gente? Mais conhecida como Tia Gabi, né? Terapeuta ocupacional da Clínica Integrar, minha parceira de sala, né? Minha parceira aí há quase 4 anos, né, Gabi? E nós vamos falar hoje, manter o tema que é o retorno às aulas. Sim. Né? E nós vamos falar um pouquinho do nosso trabalho, Gabi, sobre os atendimentos escolares. Né? A gente faz esse acompanhamento nas escolas, dando essas orientações. Sim. E aí você vai falar para todo mundo o que é o nosso trabalho, qual que é o trabalho do terapeuta ocupacional nas escolas, como que a gente atua. A gente teve no nosso primeiro episódio a participação da Pamela falando sobre o PEI, né, que tem tudo a ver com o nosso trabalho. Tudo a ver. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho. Então, cumprimento o pessoal aí. Olá, todo mundo. Bom, Gabi, como funciona o acompanhamento das clínicas, dos pacientes lá da clínica, ao longo do ano nas escolas? A cada 2 meses, né, a gente faz as visitas escolares, que é um atendimento escolar, para fazer uma orientação às escolas, ver quais são as dificuldades que a escola está tendo com aquela criança na sala de aula. Se possível, a gente observar aquela criança dentro da sala de aula, que faz parte do nosso papel, para a gente poder ver quais são as dificuldades, para ter o nosso olhar, que é diferente quando tem o olhar do professor, o olhar do pedagogo, de quem está ali acompanhando aquela criança, né, do acompanhante dela na sala de aula. Então, a gente faz esse acompanhamento para seguir, fazer as orientações necessárias de acordo com as dificuldades que ela tem. E faz parte também do PEI, a participação, né, do terapeuta ocupacional. Sim, sim. A Pâmela trouxe para a gente que a equipe multiprofissional atua junto com a escola, né, e com a família. E dentro da equipe multiprofissional tem nós, terapeutas ocupacionais, que fazem esse acompanhamento, né? Algumas escolas não permitem a entrada da gente na sala de aula, né, Gabi? Que é uma pena. Infelizmente, né? Porque faz total diferença quando a gente consegue participar dentro da sala de aula. A gente consegue observar, né? Onde que o aluno está sentado, se a iluminação está incomodando. Se precisa de alguma adaptação na carteira, isso, né? Ou adaptação de algum material também, não só o PEI, mas material, digo, de tesoura, lápis. A gente consegue ter essa observação. Quando a gente tem o olhar, quando tem outra pessoa de fora trazendo, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Né? Às vezes fazer um cantinho na sala da calma, né? Para aquela criança ter aquele momento, na hora que ela está com crise, né? De raiva, passando por algum momento, né? E a gente consegue pensar na sala ali junto com a professora. Sim. Né? A gente não tem um papel de passar por cima do professor. Jamais. É trabalhar em parceria mesmo, né? Em parceria, para a gente poder auxiliar. Né? É aquela questão, o professor traz conhecimento e a gente traz o nosso. Então, a gente agrega os conhecimentos. Então, a escola tem que entender isso, que é uma parceria. Não é passar por cima, não é criticar, jamais. É para poder parceria mesmo. Ótimo. Gabi, quais são os principais, falamos, né, os objetivos dessa visita? E como que, dentro, né, da sua prática, da prática que a gente tem no decorrer desses anos, como que você vê quando você começa a ir nas escolas, como que isso impacta no desenvolvimento da criança. E quando a gente não vai na escola, né, que a gente ficou um tempo sem ir, né, na época da pandemia. Sim, não pôde ir, né? Não pôde ir, não tinha até, né, aula presencial também. Como que você viu essa diferença antes e depois que a gente começa a ir na sala de aula? Antes, normalmente a criança tem uma dificuldade maior para poder se adaptar na sala, tem dificuldade nas tarefas. Então, às vezes, fica uma aprendizagem desfalcada, vamos dizer assim, que ela não consegue ter aquela aprendizagem necessária para aquele momento que ela precisava estar aprendendo. E quando a gente está indo, né, vai na sala de aula, a gente consegue ter esse acompanhamento nas escolas, com os professores, com os pais, aquela parceria completa, a criança desenvolve, assim, deslancha. O retorno da escola é muito grande. Os pais ficam... Até tem uns que falam, nossa, é meu filho mesmo, né? Porque desenvolve muito bem. A criança desenvolve super quando tem essa parceria completa, tanto da equipe, quanto dos pais, quanto dos professores. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento que faz total diferença para a criança. Eu fico pensando assim, muitas escolas ficam com receio, eles falam que não deixa a gente entrar na escola, né? Porque vai desorganizar a sala inteira. Você já foi em alguma sala que você entrou e a sala inteira desorganizou? Não.
Isso não acontece. A gente fica lá quietinho, no cantinho. Tem criança que nem dá notícia que a gente está ali. Às vezes a gente vai, cumprimenta todo mundo e as crianças seguem, exatamente, né? Exatamente. É mais a gente receio dos adultos, É mais receio dos adultos. As crianças mesmo só dão um oi e foca na atividade. Não atrapalha em nada na sala de aula. É isso mesmo. Como que a TO, especificamente, a terapia ocupacional, contribui para a adaptação do ambiente escolar à criança? Porque a gente tem que ter cuidado que não é a criança o ambiente escolar. Isso. É o ambiente escolar à criança. Porque se for o contrário é só inserção, né? Não é inclusão. Isso. Então a gente olha todo o contexto do ambiente para ver o que precisa ser adaptado para aquela criança. Se é uma criança que é cadeirante, então a gente vai ver, tem rampa para ela poder se adequar a entrar na sala, não só na sala, mas na escola em si, para ela poder desenvolver ali, se ambientalizar. Apesar que isso é lei, viu, gente? É lei. Precisa ter adaptação. Precisa ter adaptação. E a gente está ali para poder ajudar nessas adaptações também. Né? Vai ver quais são as adaptações necessárias para cada caso. Não só um caso específico, a gente vai para os nossos pacientes, mas claro que acaba adequando a todos que têm as mesmas necessidades. Né? Então, assim, se precisa de adaptação de algum material específico, do PEI, que a Pâmela trouxe, né? A questão como parceiro, né, do PEI. Isso. A questão na posição na sala de aula, se ela precisa sentar mais na frente, mais próximo ao professor. Então, a gente vai analisar todo esse contexto, né? Todo o ambiente, toda a dificuldade que a criança tem, para ver quais são as adaptações necessárias. Uma atividade social, né? Às vezes uma cantiga de roda, como que essa criança se comporta, e aí a gente poder pensar, aumentar estímulos, diminuir estímulos, né? Para ajudar essa criança naquele processo de participação. Sim. Que é importante, a criança participar da atividade. Com certeza. Né? Que muitas vezes ela vai ficar no cantinho. Fica isoladinha. Ela não consegue, fica sendo segurada. E não é bem assim que acontece. Ela sendo orientada, né, guiada, ela consegue realizar tudo. Isso. Desde que ela seja, como se diz, guiada mesmo. Orientada da forma mais correta para ela. E os profissionais que acompanham essa criança da mesma maneira, exatamente. Né? Que às vezes tem a monitora, né, ou acompanhante terapêutico, ou a professora de apoio. Mas esse profissional, muitas vezes, tem dificuldade ou fica com medo de como proceder com essa criança, né? Sim. E aí, quando a gente vai na escola e consegue orientar esses profissionais, mas eu posso fazer isso? Não, mas eu não deixo ele no recreio, porque eu tenho medo dele cair. Uma criança cai, né? Nós estamos ali para diminuir os riscos, né? Mas ela está brincando no recreio com os colegas, é isso que a gente quer. Exato, né? Tem que deixar ela explorar. Isso. Porque ela só vai aprender explorando. Isso. Se ela não explorar, ela não vai aprender. Isso. Se for podada, né? Ela não vai conseguir desenvolver as habilidades necessárias. Então, tem que deixar a criança livre, vamos dizer assim. Não, assim, fazendo qualquer coisa também, né? Direcionar, mas deixar ela fazer as coisas que ela precisa fazer. Porque criança é criança, né? Criança é criança, a gente não pode esquecer disso, que isso é muito importante. Porque às vezes fica, não, que o fulano tem um transtorno. Não, gente, ele é criança. A gente não tem que nomear o transtorno. Isso. Tem que ver a criança, isso, né? Justamente. Estamos caminhando, né? Estamos caminhando. Dentro dos desafios, Gabi, que a gente encontra nesse acompanhamento, nós já superamos vários desafios nas escolas, né? Eu tenho 11 anos que eu vou nas escolas, né? Você chegou hoje, já tem 4 anos já que você vai nas escolas. Eu cheguei na pandemia, né? Então teve um processo difícil. Bem difícil. O que você acha que nós, enquanto equipe, já conseguimos superar esses desafios, né? Para as escolas, assim, enquanto equipe, o que você acha que a gente já o acesso mesmo às escolas. Acho que a gente está conseguindo fazer mais essas visitas. Eles estão recebendo a gente melhor. Né? Tem escolas que às vezes percebem que precisam dessa dificuldade e eles olham que a nossa equipe tem esse diferencial. Eles já falaram, algumas escolas que eu fui, falou, vocês são os únicos que vieram aqui. E eles sentem total diferença quando a gente vai. Eles agradecem, falam, nossa, muito obrigado por ter vindo. Se sentem acolhidos, né? Se sentem acolhidos. Não são todas que fazem isso. Infelizmente. Infelizmente. Mas algumas já são mais abertas para receber as orientações que a gente... A grande maioria, né? A grande maioria. É minoria que graças a Deus, está sendo a minoria, sim. Ótimo, acho que é isso mesmo. Concordo com você. E qual que é a importância, na sua opinião, da colaboração entre a escola, os profissionais de saúde e os pais durante o processo? Eu acho que a total parceria, né, de aceitar as orientações que a gente vai oferecer, a gente também acatar o que eles trouxerem, para a gente poder conseguir organizar e ver o que é necessário para aquela criança, em prol daquela criança. Né? Então, acho que ter a receptividade,
ter essa parceria, porque quando todo mundo anda junto, todo mundo é alinhado, a criança deslancha. Quando um já não está alinhado, o trem já não caminha da mesma forma. Né? Então, é importante todos que estão ao redor daquela criança, incluindo cuidadores, os pais, quem envolve, né? Quem convive, quem cuida, nós profissionais, as escolas, os professores e monitores, estarem todos alinhados, para a gente falar a mesma língua e a criança conseguir desenvolver. A gente está nesse processo já há alguns anos, Sim. né? Mas a gente trabalha em rede, então a gente sempre tenta pelo menos 2 reuniões no ano com a Sim. equipe multi. Quando está na escola, a gente tenta também, né, já trazer a escola como parceira desse processo. Sim. Criamos alguns objetivos em comum, né, e todo mundo usa das mesmas estratégias. Por exemplo, a criança que não é verbal, ela usa de comunicação alternativa, a gente a gente usa da comunicação alternativa em todos os ambientes que essa criança frequenta para favorecer a comunicação. Sim. Favorecendo a comunicação, automaticamente favorece a participação dessa criança. Com certeza. Melhora o comportamento, melhora a forma que essa criança brinca com os colegas. A receptividade, isso né, tudo. dela. Né? De uma maneira geral, não é fácil o processo, mas a gente vê que quando todo mundo caminha junto, né, Gabi? Nossa, a evolução é outra coisa. É outra coisa. Que bom. Né? A gente tá tentando esse caminho. Caminhando. Né? O nome do nosso podcast, que é o Integrar, não é diferente do nome da nossa clínica, que é trabalhar justamente essa parceria. Com certeza. Né? Mais alguma que você acha que você esqueceu de falar, que é importante desse tema, desse retorno às aulas? Eu acho que quando vai retornar às aulas, né, no caso dos nossos pacientes em específico, que a maioria são autistas, fazer uma antecipação para aquela criança, preparar ela para o retorno às aulas. Né? Tanto os pais, a escola ter a receptividade de recebê-los antes, quando principalmente vai mudar de um nível de escola, vai mudar o ambiente, vai mudar de sala, vai mudar a professora. Esse aluno ir antes da aula, né? Isso, antes de começarem as aulas, para ele poder conseguir ter esse conhecimento, né? Para ele se adaptar melhor quando retornar. Essa antecipação, né? Isso. Para aquilo ali já começar a fazer parte. Excelente. Sim, sim. Excelente. Eu acho que uma outra dica também pode ser foto, né? Foto. A criança tira foto dela nesse ambiente para mostrar no sábado e no domingo. Olha, você vai para a escola. Lembra que você foi lá, passeou. Olha que lugar legal que você vai estudar agora. Muito bom, isso mesmo. E, se possível, conhecer a professora antes também, né? Se possível, conhecer a professora antes. Se tiver monitora, também a monitora antes. Porque já vai preparando para a criança receber aquela pessoa. Porque quando já é no comum, a criança não consegue, não conhece, ela já não tem uma receptividade, né, assim, logo de cara. Então é importante. Com medo, fica assustada, né? Tudo que tem mudança é novidade, né? Traz esse receio. Então, quando tem antecipação, se puder apresentar, a recepção da criança é outra. Então, foi uma dica muito importante, gente, que a Gabi está trazendo, lembrando, levar as crianças antes nas escolas, mostrar o ambiente, mostrar o banheiro, né? Mostrar, se possível, a professora antes do início das aulas. Realmente, isso aí é muito importante. Excelente. Obrigada por ter lembrado. Mais alguma coisa? Acho que foi tudo. Então, nós vamos agora pro bate-bola da Integrar. Vamos eu fiquei importante aqui agora. Então, vamos lá. Tá pronta? Pronta. Então, vamos lá. Gabi, uma paixão fora da área profissional. Acho que não é segredo pra ninguém, né? Fazenda, cavalo, animais, adoro. Se pudesse trocar de profissão por um dia só, hein? Qual que você escolheria? Acho que também não é mistério. Seria algo relacionado à fazenda, ou agronomia, alguma coisa nesse sentido. Só um dia, tá? Um lugar que você considera seu refúgio pessoal. Fazenda. Porque realmente é meu refúgio. É onde eu tenho a concentração, traz a minha paz interior. Então, é realmente a minha fazenda. E um livro ou filme que te marcou profundamente? PS, eu te amo. Muito bem. Gabi, então, antes de encerrarmos, gostaria que você desse um conselho, né, relacionado ao tema. O conselho do dia o seu conselho do dia hoje, para a gente poder encerrar. O conselho do dia, eu acho que atentar às crianças, né, os pais, os professores, quando estiverem em sala de aula, atentar àquela criança que eles estão com cuidado, para poder observar e ver quais são as dificuldades dela, porque o quanto antes conseguir observar essas dificuldades, nós profissionais conseguimos entrar com antecipação para poder ter o estímulo necessário. Né? Então, a gente ter essa atenção, ter esse cuidado, ter o olhar de
de observar mesmo qual é a dificuldade daquela criança, para poder indicar quando necessário. E a gente está de portas abertas, né, para poder fazer a troca com os escolares, então, com a escola. Então, a minha dica de hoje é essa, meu conselho do dia, é ter a receptividade para nos receber as escolas e todo mundo atentar àquela criança, quem está ao redor daquela criança, atentar às dificuldades dela. Tá certo. Vamos lá. Muito obrigada pela parceria, por participar aqui conosco, por estar conosco, né, na nossa clínica e agora no nosso Pode Integrar. Nós estamos chiques. Pessoal, muito obrigada. Esse é o nosso segundo episódio. Gostaria que vocês compartilhassem, entrassem na página da clínica, né, no nosso Instagram, Clínica Integrar, LTDA. E curte, compartilha, né, manda para os amigos. Isso. E nos vemos na próxima. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchauzinho.